Olá, meus amigos, minhas amigas, sou o professor Luiz Antônio Carvalho, com muito prazer, muita satisfação. Vamos para mais uma videoaula bem curtinha, um assunto bem interessante. A gente vai tratar do disposto na Lei 10.048 de 2000, né? Essa Lei 10.048 de 2000, ela trata de um assunto muito importante, né? Um assunto aí que já é uma realidade nacional, que trata da prioridade de atendimento, né? Prioridade de atendimento. Professor, como assim prioridade de atendimento? Tem uma fila, né? Um caixa, por exemplo, de uma fila, um caixa, né? De uma concessionária, por exemplo, uma fila enorme, né? E aí o seguinte, quem tem prioridade de atendimento? O que significa essa prioridade? Ser atendido antes dos demais, né? Nós já sabemos que são idosos, né? Idosos, pessoas portadoras de deficiência, né? Nós temos um rol agora. Essa aqui é a lei que vai tratar deste assunto, né? A gente vai detalhar esse assunto para vocês, né? Vem comigo, vamos lá. Artigo 1º. O artigo 1º da lei, ele trata o quê? O objeto de quem será objeto, quem irá receber esse tratamento de prioridade de atendimento. Vamos anotar aqui, né? As pessoas com deficiência. Então, primeiro, tá? Pessoas com deficiência. Pessoas com deficiência. Segundo, os idosos. Pessoa, o que é considerado idoso, né? Idade superior a 60 anos de idade, igual ou superior a 60 anos, né? Terceiro público que terá a prioridade de atendimento, tá aqui as gestantes, né? As gestantes, claro, né? As gestantes aí. Nós temos mais ainda as lactantes, aí, ó, as lactantes, né? Com certeza, né? Tem que ter a prioridade de atendimento, né? As pessoas com crianças com colo, né? Vamos colocar aqui pessoas, ó, com crianças no colo. Né? Sexto público é os obesos. Aí. Esse texto foi alterado aqui pela Lei 13.146, que é o Estatuto aí da Igualdade Racial, né? Bacana, então nós temos aí essas pessoas. Professor, e aí? Cara, você tem que saber. Todas essas pessoas aqui terão atendimento prioritário. Aí, atendimento prioritário, né? Pronto, bingo, 10, aí. Todas essas pessoas terão atendimento prioritário, né? Vamos lá, artigo 2º, vamos detalhar aqui. O artigo 2º, ele traz um comando específico. Então, o artigo 1º, né, definiu o público que terá direito ao atendimento prioritário. O público formado por 6 grupos específicos, né, idosos, obesos, né, lactantes, gestantes, né, as pessoas portadoras de deficiência, né, crianças com pessoas com criança de colo e assim por diante, 6, né? E agora é o objeto, quem que será obrigado a atender para oferecer o atendimento prioritário? Vem comigo. As repartições públicas e empresas concessionárias de serviços públicos, né? Então lá, repartições públicas aí. Então o governo, quando ele fala repartição pública, é nas 3 esferas de governo: estadual, municipal, estadual e federal. Empresas concessionárias, né, professor? Quais seriam essas empresas concessionárias, né? Concessionária de energia, concessionária de água, de gás, de telefonia e assim por diante, né? Então, essas pessoas, estão obrigadas a dispensar atendimento prioritário por meio de serviços individualizados que assegurem tratamento diferenciado, atendimento imediato, olha aí, ó, a tratamento imediato, na hora, às pessoas a que se refere o artigo 1º. Parágrafo único, é assegurado em todas as instituições financeiras, olha aí, ó, em especial os bancos, né, todas as instituições financeiras, a prioridade de atendimento às pessoas mencionadas no artigo 1º, né? Então ele está ampliando aí quem deve ser obrigado aí a conceder o atendimento prioritário. Então nós já vimos que são as repartições públicas, né?
as empresas concessionárias, as instituições financeiras, né? Artigo 3º, vem comigo, rapidão aqui. As empresas públicas de transporte e as concessionárias de transporte coletivo reservarão assentos devidamente identificados aos idosos, gestantes, lactantes, pessoas portadoras de deficiência e as acompanhantes por criança de colo, né? Olha aí, se você observar aqui, né? Eles deixou de fora quem aqui? Os obesos, né? Aqui tem, ó, pessoas aqui, ó, idosos, gestantes, lactantes, portadores de deficiência e com crianças, pessoas acompanhadas de criança de colo. Então, o que acontece? As empresas públicas de transporte coletivo, né, transporte aí, as concessionárias de transporte coletivo, deverão reservar assentos devidamente identificados para essas pessoas aí. Aí lá tem então assento de idoso, tem um assento de gestante, lactante, pessoas portadoras de deficiência e acompanhadas por criança, né, devidamente sinalizadas. Eu acho aí que o nosso público aqui, todas as pessoas já utilizaram o transporte público, não é isso? E no transporte público tem lá o assento reservado, né? Com essa devida sigla, né? Vamos lá, parágrafo 4º, artigo 4º, perdão. Os logradouros, praças públicas, né? Assim, por exemplo, né? Sanitários públicos, bem como os edifícios de uso público, terão normas de construção para efeito de licenciamento e respectiva edificação, baixadas pela autoridade competente, destinadas a facilitar o acesso e o uso desses locais pelas pessoas portadoras de deficiência, né? Ou seja, o artigo 4º, ele é específico que acessibilidade de quem? De pessoas portadoras de deficiência, né? E aí, combinado aí com a Lei 10.098, né, com esse artigo aqui, mais o decreto 5296, ele vem detalhar. Aqui que está falando o seguinte, né? Para a construção, para o licenciamento aí, alvará e assim por diante, as edificações terão que ser o quê? Adaptadas para recepcionar, para facilitar o acesso a estes locais por pessoas com portadores de deficiência. Por que pessoas portadoras com deficiência, professor? É muito simples, porque essas pessoas têm dificuldade de locomoção. Então, nós temos que ter uma infraestrutura necessária para o atendimento. Professor, por exemplo, lá onde? Nos banheiros, né? Banheiros específicos com dimensões aí específicas, né? Com barras lá de apoio ao deficiente para poder se locomover com maior tranquilidade. Artigo 5º. Os veículos de transporte coletivo a serem produzidos após 12 meses da publicação desta lei. Cara, essa lei é de 2000. Serão planejados de forma a facilitar o acesso ao seu interior das pessoas portadoras de deficiência. Olha aí, legislando para o trânsito. Então aqui já deverão ser construídos aí com essa especificação, né? Os proprietários de veículos de transporte coletivo em utilização terão um prazo de 180 dias a contar da regulamentação desta lei para proceder às adaptações necessárias ao acesso facilitado das pessoas portadoras de deficiência. Ou seja, aqui está colocando uma regra de transição. Deu 180 dias após a regulamentação. Que regulamentação é essa? O decreto regulamentador. E essa lei já teve diversos decretos aí regulamentando essa situação para se adequar. Ok, o que mais? O legislador trouxe a possibilidade de infrações. Então, assim, quem desrespeitar essa regra, é claro que o decreto ele vai tratar desses assuntos especificamente, vai sofrer infrações. Isso que diz o artigo 6º. A infração ao disposto desta lei sujeitará os responsáveis. Primeiro, no caso de servidor, claro, servidor público, o chefia responsável pela repartição pública, as penalidades previstas na legislação específica. Por exemplo, um órgão federal, o IBAMA, né? O coordenador do IBAMA, o superintendente do IBAMA em Cuiabá, por exemplo, o órgão dele não está de acordo com essa lei. E aí, professor, ele vai ter a penalidade específica. Qual que será a penalidade específica aqui? O Estatuto do Servidor Público Federal, né? Lá tem um capítulo das penalidades. Ele vai cair na Lei 8.112 de 90, né? Vem comigo, tem mais? Sim, 2. No caso de empresas concessionárias de serviço público, olha aí, né? Energia, água, telefone, gás, né? A multa de R$ 500 a R$ 2.500 por veículo em condições previstas no artigo, as condições previstas, né? Se ele não tem aí, ó,
Então, a multa por veículo, concessionários e serviço público, né? Em geral, aqui, né? 3. Só que aqui o parágrafo 3º e o parágrafo 5º, né? O artigo 3º, esse artigo 3º aqui, ó, ele trata o quê? Transporte coletivo, e o 5º, transporte coletivo, que é as empresas. Então, fazendo uma retificação aqui, essas concessionárias, o cara podia facilitar, né? De transporte coletivo, ó, transporte coletivo. Então, por cada ônibus, por exemplo, ele vai receber de 2.500 a 2.500. Terceira punição prevista está aqui, no caso de instituições financeiras, olha aí, né? Instituições financeiras, por isso que todo concurso público, né? Cai essa prova aí, cai essa lei 10.048, principalmente carreiras bancárias, né? As penalidades previstas no artigo 44, ó, dos incisos 1, 3 isso da lei, 4.595 de 64. Professor, o que trata essa lei 4.595? É a Bíblia dos conhecimentos bancários. Ali teve a grande reforma lá do sistema financeiro brasileiro. Criou-se o Conselho Monetário Nacional, o Banco Central do Brasil. Claro, a lei traz vários normativos, né? Inclusive, traz o quê? As infrações. Só que este artigo 44... ele foi revogado, tá certo? Foi vetado, né? Revogado, na verdade tem que colocar revogado aqui, em 2017, tá? Em 2017, este aqui ele foi revogado, esse dispositivo. Só a título de conhecimento, né? Vamos lá, parágrafo único. As penalidades que trata este artigo serão elevadas ao dobro em caso de reincidência, né? Como já expliquei para vocês, no direito vai sempre punir, né, com mais rigor aquele que é reincidente. Por quê, professor? Para o cara que é reincidente, ele errou, ele foi punido, ele recebeu a punição, pagou a punição, né? E a punição ela tem um efeito pedagógico também. E ele incorreu novamente no erro, logo ele vai ser punido em dobro, né? Só para completar esse pensamento, o direito pune com mais rigor sempre em 2 casos. Primeiro, o cara é reincidente. Segundo, na situação do cara agir com má fé. Tá? O direito sempre pune, né, aqueles que agem de má fé. Vamos lá, terminando nossa aula curtíssima aqui. O Poder Executivo regulamentará essa lei no prazo de 60 dias contado da publicação. E aí, professor, importante, o artigo 7º, atualmente, ele está aí regulamentado pelo decreto 52, só um minutinho aqui, veio pegar o artigo 52, 96, né, 52, 96, tá? De 2004, né? Inclusive, então isso aqui detalha muito mais isso aqui, né? Claro que tem aula gravada também. Esse decreto aqui, ele vai detalhar muito mais, né? Essa lei ainda entra em vigor da publicação, Fernando Henrique Cardoso, no dia 8 de novembro de 2000, houve essa regulamentação. Bacana, meus amigos, estão aí, não tem mais o que falar, só isso, né? Cair na prova você tem que torcer, porque o assunto é bastante curto aí. Vem comigo, encerramento de sempre, né? As pessoas geralmente brigam porque não conseguem argumentar. Olha aí, as pessoas geralmente brigam porque não conseguem argumentar. Ou seja, a pessoa apela, né? Então, aqueles sábios que sabem argumentar nunca vão brigar, né? Porque eu acho que sempre existe o quê? Existe lá uma troca de ideias, não é isso? Contrapontos de ideias, né? Então, quando as pessoas têm contrapontos consistentes, não leva a briga, pode ter certeza disso. Bacana, forte abraço, fique com Deus. Tchau, tchau.